Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Meu nome é Luiz Borja e estamos começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje com ele, personal financeiro, palestrante, autor de 6 livros, colunista da rádio, jornais e TV, planejador financeiro. Com vocês, Leandro Trajano. Opa, Luiz, coisa boa estar aqui com vocês. Pode ler, escrever e pode sim, né? Eu não tenho sombra de dúvidas. Quem sabe pode e deve ler, porque a pessoa que lê se torna mais inteligente, mais dinâmica. Eu acho que é melhor de conversar, não é? E a gente tem mais conteúdo, vai além. E escrever também, quem diria, né? Nem eu, olhando um pouco para trás, acredito que já foram 6 livros e tem outros projetos aí caminhando. É um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco disso. Exatamente. Leandro, eu tenho que te falar 2 coisas. Uma, eu tenho que te agradecer por sua presença aqui. Eu fico muito feliz quando as pessoas topam participar do projeto, da gente falar sobre literatura, falar sobre a parte de cultura, que é assim, é maravilhoso. E eu tenho que te pedir desculpas, porque eu tive que resumir o seu currículo, porque senão ia ficar 10 minutos de introdução. Não, mas que coisa boa, que bom. Eu sou suspeito para dizer, muitas experiências, né? Muitas experiências, muita história que eu vivi aí mundo afora nesses... Foram 8 anos que eu terminei por morar em outros 8 países além do Brasil. Exato. E só isso daí já rendeu histórias que, sem dúvidas, dariam para um livro aí de curiosidades, cultura, desafio e muito mais de quem termina por se lançar e se abrir ao mundo, né? Como foi o meu caso. Comecei como voluntário, e depois fui partindo da minha área de trabalho da época, na construção civil. Enfim, o mundo é encantador e a gente amadurece, cresce muito rápido quando a gente passa a entender melhor o nosso papel no mundo, né? E como nós somos pequenos diante de tanto que existe por aí, da diversidade cultural, de idioma, de pessoas, esse mundão tão grande que tem por aí. Então tive a oportunidade de rodar muito, aprender muito com isso também. Uma coisa boa. Ô Leandro, você foi para muitos países e assim... Você sentiu muita diferença na questão da sua adaptação, não só cultural, mas também família? Como que foi morar em outros países, fazer desenvolver o seu trabalho, assim, no geral? Olha, eu comecei muito novo essa jornada em outros países, né? Ainda hoje eu me considero bastante novo, sobretudo de mentalidade, de cabeça, dia a dia. Exato. Mas eu parti para o mundo com 21 anos e já para um país bem desafiador. Fui para o Timor-Leste, né? Antes disso tive a oportunidade do projeto voluntário que eu participei do Timor, pegar uma brechinha e mandar a gente, foi um upgrade para quem só ia roer osso no país que era o mais pobre da Ásia, recém saído de guerra, o país mais novo do mundo, em 2005, Timor-Leste, que fica lá do outro lado do mundo, perto da Indonésia, da Austrália. Eles mandaram a gente para a Austrália para estudar inglês também. Então, o primeiro desafio maior ali foi, de fato, a questão de fuso horário, porque é muito grande. Você está 12, 13 horas a mais, cultura diferente. Primeira vez que eu estava, de fato, com outro idioma e me adaptando com tudo isso, era bem desafiador, sobretudo pelo lado da escassez do Timor, né? Então, a cidade que eu morava só tinha energia 6 horas por dia, de 18 a 0 hora. Gente! Só tinha energia todo dia, das 18 a 0 hora. Então, assim, era uma realidade muito diferente de tudo o que eu vivia no Brasil. É o próprio idioma, né? Apesar de algumas palavras que são similares com o português, o teto é um idioma que, se você não estuda e você não mergulha nele, você não vai se comunicar com as pessoas. Porque no Timor as pessoas não falavam português de fato, só os mais velhos, né? Então, a diversidade cultural é muito grande, porque eu fui para a Austrália e Timor-Leste, esse projeto durou 1 ano, depois eu parti para Angola, e aí já não mais como voluntário, mas trabalhando na construção civil, primeiro na parte de recursos humanos, ritmo de trabalho muito forte, outro país, contraste social muito grande, África, longe da família, uma experiência fantástica, né? Acho que eu sou de fato o cidadão do mundo, né? E estou aberto a isso. De lá, resolvi investir em mim, depois saí de 1 ano e meio em Angola e estudar espanhol no Peru, para aprender um pouco mais e evoluir no idioma, né? A ideia era ir para a Argentina ou Espanha. Naquela época tinha uma xenofobia muito grande na Espanha devido ao desemprego, às oportunidades que os espanhóis viam
que o estrangeiro roubava, então não tinha portas abertas. E a gente estava na outra pandemia, muito mais leve do que a do coronavírus, mas em 2009 a gente teve o H1N1, aquela gripe aviária ali, tudo isso pesou um pouco, e a Argentina estava muito pesado nesse sentido. E o lugar que dava para ir era para Cusco, no Peru. Cultura fantástica, cultura viva, história viva pelas ruas. Foi uma experiência riquíssima também. E aí, já saindo com o idioma mais avançado, me preparando mais no Brasil, tirando o DEL espanhol, o diploma de espanhol como língua estrangeira, eu me mandei depois para trabalhar na Bolívia, construção civil também. Então, da Bolívia fui para o Equador, era outro mundo, né? Na Bolívia eu estava na parte indígena dela, a cidade mais alta do mundo, que é Potosí, onde tem o time Real Potosí, que é o primo pobre do Real Madrid, né? Então 4.090 metros de altitude, equivalente a um prédio de 1.100 andares. Olha. Outro mundo, outra cultura, um idioma que eu já me sentia à vontade e fui evoluindo também. E aí do Peru para Bolívia, da Bolívia para o Equador, do Equador para o Haiti, do Haiti para Gana. Então isso tudo me fez evoluir muito como ser humano, como profissional, porque de fato essas mudanças mostram a nossa capacidade de adaptação. E tem uma coisa que é bem interessante, eu só me dei conta anos e anos depois disso aqui que eu estou pegando, porque nunca decorei. Terminou que no fim das contas eu já morei em 9 países, 11 cidades e 16 casas diferentes. Olha só. E a gente acha que não se adapta às coisas. Então essa é uma das tantas e grandes lições que daria para a gente falar fazer um podcast só das experiências pelo mundo, mas 9 países, 11 cidades, 16 casas, tantos idiomas diferentes, terminaram por mostrar como a gente tem uma capacidade de adaptação. Por mais duro que seja muitas vezes, quanto mais a gente resiste é pior, e quanto a gente mais se abre a essas experiências, melhor. Isso tudo eu acho que ajudou a construir um pouco mais do que de tudo que eu vivo hoje, do que eu tenho em mente hoje, sem sombra de dúvidas. Então, acho que quando a gente se abre para o mundo, a gente aprende muito, a gente cresce, e a gente, querendo ou não, quando a gente se abre para o mundo, e você não só pode ler, mas como você deve ler, entender um pouco mais quanto a cada país, cada cultura, cada povo que você vai, e aí você está no dia a dia com isso, você vai além, né? Então, acho que por isso que é interessante, desde a base do que é aqui o podcast, né, o Pode Ler e Escrever, porque abre a mente da gente em todos os sentidos. Exato. Ô Leandro, você se considera um eterno estudante? Porque cada país é um desafio diferente, cada país é uma mentalidade diferente, porque hoje eu vejo que você tem um foco grande em palestras, se eu não estiver enganado, são para casais. O universo financeiro, né? Gestão financeira. O universo financeiro, negócios, no geral. Planejamento financeiro, investimentos. É bem voltado para esse mundo das finanças, que é muito amplo, né? Exato. Aí, hoje, exemplo, você chega num país, cada país tem uma mentalidade. Foi um desafio para você adaptar o seu material? Conta pra gente os desafios, porque eu acho que muita gente tem curiosidade, porque, não vou viajar para outro lugar não, porque ninguém vai entender a minha metodologia. Vamos falar um pouquinho sobre a sua metodologia, porque eu acho que o pessoal tem curiosidade sobre isso. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? É verdade. Na época, primeiro eu fui como voluntário, né? Então, o coração aberto para ajudar, para trabalhar com os projetos que a instituição ia me encaminhar. E isso foi muito rico, né? A primeira barreira do idioma e depois de se adequar
a realmente essa cultura, quando a gente fala, eu nem vou falar da cultura ampla, mas da microcultura, né, dos hábitos realmente ali do dia a dia. Cada cidade, cada região do país já tem diferenças. Imagina quando você vai para o outro lado do mundo. Então, com a Austrália e Timor-Leste, teve muito disso, né? Depois, os outros países que eu tive experiência foram trabalhando com construção civil. Então, tinha muito a questão também de cultura empresarial, do que aquela empresa trabalhava dentro, e a gente se adequar em cada lugar, de acordo com as leis do lugar, com a forma de trabalhar de cada equipe, de cada funcionário, de cada parte. E eu estava, na época, responsável por bastante gente. Um dos últimos países que eu passei, por exemplo, o Haiti, tinha de 200 e tantos a quase 300 pessoas que estavam ligados aos setores que eu era responsável. Então, esse desafio do idioma no Haiti, por exemplo, tem momentos que eu precisava recorrer a tradutor, claro. Apesar de fluir bem com o inglês, ter um básico do francês, usar muito o espanhol no Haiti, Nossa. porque tem muito dominicano que trabalha lá também, né? A República Dominicana é outra metade da ilha. E o português do dia a dia, porque era uma empresa brasileira, mas tem o crioulo haitiano, que eu sabia o básico para também me comunicar no dia a dia. Então, quando era uma reunião, algo mais técnico, a gente precisava recorrer para algum tradutor. E nessas horas a gente vê que a barreira do idioma, como ela é interessante, é importante, quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente vai além, a gente pode desenvolver algo mais. E com o tempo, eu fiquei no Haiti cerca de 1 ano e meio, com o tempo eu já fui avançando no idioma também. E isso foi dando uma base para que eu pudesse conversar, olhar nos olhos das pessoas, entender melhor o que é que buscavam. E eu acho que isso é fundamental, né? Cada lugar que a gente vai, a gente realmente se jogar e viver aquele lugar. E não importa se quem está ouvindo a gente disser, poxa, mas eu nunca viajei para fora do país, eu nunca pensei em ir. Não importa se você está indo para um interior, se você está indo para o sertão, se você está indo para o litoral, procura viver aquele lugar. Não se abre para apenas comer aquilo que você gosta. Tem alguma comida que é típica? Tem alguma coisa, alguma apresentação, manifestação cultural que vale para você conhecer algo mais? Tem uma feira de artesanato? Então, o idioma é importante para que você desenvolva tudo isso, claro. Entender e se submeter, fazer uma imersão cultural e gastronômica também ajuda. E independente, se você está indo para um outro país, para um outro estado, para uma outra região, quanto mais a gente se abre, mais a gente realmente se expande com a nossa mentalidade, com o crescimento dia a dia. Isso é fundamental para essa construção de quem quer realmente ter uma vida, se abrir um pouco mais para viajar, seja pelo mundo, pelo país, não importa, né? E sempre vem o crescimento e o aprendizado com isso tudo e da base, independente dos passos que você vai ter a seguir. E é muito disso que eu vi também, porque eu comecei nesse universo do planejamento financeiro em 2007, quando eu fui para Angola, porque naquela altura eu fui recebendo 4 vezes mais do que recebia no Brasil. Sim. Então, estou falando de 15, 16 anos atrás, né? Aproximadamente isso daí. E daí o que é que acontece? Eu pensei, poxa, eu tenho que estudar mais, mergulhar nesse universo de planejamento e educação financeira. Então, pouco a pouco, nos países que eu ia passando, eu ia procurando livros para saber o que é que as pessoas falavam sobre o tema nesses outros países. E naquela época eu nem imaginava ainda trabalhar com isso que trabalho hoje, planejamento financeiro, voltado para a pessoa física, enfim, pequenos negócios, né? Mas ter essa visão também de como isso gira em outros países ajudou também a abrir a mente e ter percepções diferentes, para que a gente não pense apenas com a cabeça do brasileiro, que, claro, é muito boa. A gente tem aqui grandes referências nessa área também. Agora, isso conta as referências, porque a população em peso termina que financeiramente ainda anda muito largada e num estado bem complicado, né? A gente vê o índice de endividamento, de inadimplência no Brasil, são coisas que preocupam e terminam por inviabilizar, né, Luiz? Pequenos planos do dia a dia, desde uma reforminha para receber um filho que vai nascer, uma troca de um carro, a compra do primeiro carro, uma viagem de férias, entrar numa dívida e com isso a própria família que dá uma desestruturada, a perda de foco no trabalho, que cai a produtividade, de repente faz a pessoa perder o emprego. Então a vida financeira bem estruturada, bem planejada, ela dá base para muitas outras conquistas no dia a dia da pessoa. Faz toda a diferença, né? Ô Leandro, eu acompanho bastante o seu Instagram. Coisa boa. Assim, já tem bastante tempo que eu acompanho ele. E eu gosto muito do jeito que é colocada a informação lá, porque é de forma simples, é gostosa. É porque eu tenho uma certa crítica para algumas pessoas que deixa tudo montadinho, que não parece que é real. E eu vejo o seu material no Instagram, eu acho assim, maravilhoso. Você tá de parabéns em relação a isso. E tem uma questão que eu vi que tá bem em destaque no seu Instagram
e na internet mesmo, que é a questão dos livros. Isso. Você produziu ao todo 6 livros. Vão entrar um pouquinho nessa produção. Eu queria que você me falasse do seu primeiro livro e como que ele surgiu. E vou aproveitar até para emendar uma questão, que eu vi que o seu livro está na sua escola. Isso, verdade. Onde você estudou. Eu não sei qual que é a sua relação com a sua escola, mas quando eu lembro da minha escola, eu fico uma felicidade só, porque eu vivi momentos maravilhosos na adolescência. Coisa boa. Pois é, na verdade, a escola que eu estudei, eu também trabalhei lá. Olha só. Eu era muito ativo na escola, porque eu fui de grêmio estudantil, fazia esporte, viajava pela escola, era de grupo jovem, participava da rádio do colégio. Então, realmente, fiz uma história lá de vida para mim e eu acredito que consegui também movimentar muita coisa bacana lá. Foi super interessante, foi uma experiência fantástica, né? Inesquecível. Tanto que não é à toa, poucos anos depois de sair de lá, eu fui chamado para trabalhar lá. Né? E trabalhei lá por 3 anos. Trabalhei lá por 3 anos, 2004, 2005, 2006, né? Muito tempo aí já. E hoje meu filho estuda lá. A gente casou lá, né? Eu e minha esposa, a gente casou, então tem toda uma história. E nem era o foco, né? Apesar de ter tanta história lá, meu filho vai ter que estudar lá um dia. Não. Naturalmente, a gente buscando uma transição de escola para uma maior, a gente viu que era uma boa opção. E apesar de uma escola já antiga, de 112 anos aí, consegue se modernizar e se manter aí super antenada e ligada nos momentos, né, na educação, em tudo que transita aí atualmente. E aqui estão esses primeiros livros, né, que é da coleção Sonhar, Planejar e Realizar, pela editora Divulgação Cultural. Tá? Capa linda. E Sonhar, Planejar e Realizar é um lema, né, que eu trabalho há bastante tempo. Eu acredito que a pessoa que sonha para realizar, ela precisa esse elo aqui, planejamento. Sonhar é muito fácil, todo mundo sonha. Realizar ainda é para poucos. É para poucos porque a maioria não planeja. E não basta planejar. Tem que planejar algo que seja possível de cumprir, claro, e que você tenha disciplina, poder de execução para o dia a dia. Então, para o ensino fundamental, tem o livro do aluno, né? Tem o livro do professor, que é para dar essa base para o professor também poder entrar firme nesse conhecimento que vai compartilhar, e tem o livro da família. Porque não adianta a pessoa chegar nova em casa, né? Chega lá, o menino chega lá, adolescente, cheio de boas ideias, vê que os pais estão enrolados financeiramente, eles estão vendo alternativas de se organizar. E o que é que os pais costumam falar em muitos casos? Não, meu filho, minha filha, vá para lá, que isso não é coisa de criança, não. Isso não é coisa de adolescente. Quando chegar a sua hora, você fala de dinheiro. Poxa, quando é que dinheiro vai ser assunto de criança? Exato. Quando essa criança se tornar um adulto endividado, aí sim vem cá para lhe falar uma coisa. Então, quanto mais cedo começar, melhor. Então, tem esses 3 livros que eu trouxe na sequência do Ensino Fundamental 2 e tem os livros do Ensino Médio. Aí, no Ensino Médio, a gente tem o livro do aluno, né, e tem o livro do professor. Então, esses livros trazem os assuntos de uma forma muito similar ao que você disse, que eu gosto de trabalhar no Instagram, no YouTube, podcast, nas redes sociais, que é de uma forma que a gente não precisa abordar termos técnicos. A gente não precisa estar falando de números diretamente e de uma forma cansativa para falar de educação financeira. Você não educa ninguém falando de números. Você educa falando de hábitos, de escolhas, de comportamento, de planos. Uma coisa que é muito comum, tá, Luiz? Fim de ano, começo do ano, canais de TV, de rádio, chamam com o mesmo foco, o mesmo tema. Olha, 2024, 2025, 2023 está entrando no ar. E qual é o seu sonho para esse ano? E aí pega as pessoas na rua. Uma pessoa diz, o meu sonho é trocar de carro. Meu sonho é ver meu filho que foi morar em Portugal desde o começo da pandemia até hoje eu não vi. O meu sonho é... Não importa, as pessoas vão tendo vários sonhos. Dificilmente você vê alguém dizer, olha, o meu sonho é passar o Natal Luz desse ano, Natal, em Gramado com minha família. E para isso eu vou gastar 12 mil reais. Eu vou precisar de 12 mil reais. Eu já tenho 6. Se eu guardar R$500 por mês, de janeiro até dezembro, eu consigo realizar esse sonho. As pessoas simplesmente sonham e quando chega no fim do ano, nossa, passou rápido, né? Aconteceu. Esquece todo o resto. Não trocou o carro, não fez a viagem, não foi ver o filho. Então, quando a gente sonha se quer realizar de fato, a gente precisa desse elo do planejamento. E o planejamento é simples. É você apontar o objetivo. Saber para quando é que você pretende realizar esse sonho, quanto você precisa. Você vai dividir o quanto
R$6.000 nesse caso para complementar os 6 que a pessoa já tinha e chegar a 12. R$6.000 por 12 meses. Precisava juntar R$500 por mês. É o máximo de números que você precisa falar na construção de um planejamento. Mas quando você vai falando com crianças ou até com muitos adultos, você vai falar de uso de cartão de crédito, as formas da pessoa usar, entender um pouco mais de orçamento, ou seja, peraí, você ganha X por mês, quanto é que você gasta por mês? A maioria das pessoas não sabe. Fazem de cabeça, né? Peraí, eu gasto isso com isso. Quando a pessoa faz de cabeça, dificilmente ela calcula estacionamento, ela calcula os presentes que dá, ela calcula alguma manutenção que todo mês quase ali aparece. Então, sejam os presentes, remédio. Então, quando a pessoa para, anota, faz uma base, para eu ganho tanto, estou gastando com isso. Então, tem várias formas da gente partir que são simples da pessoa fazer, sem muitos termos aí de economês ou termos em outros idiomas que fazem muitas vezes as pessoas mais se afastar da vida financeira do que se aproximar. E não é tão difícil virar o jogo financeiro. Acho que a primeira coisa que é necessária, perdão, só para devolver aí a palavra, é dedicar tempo. Sim. E as pessoas não costumam dedicar tempo para cuidar da vida financeira. A pessoa quer estudar um outro idioma, aprender, tem que dedicar um tempo, tem que ler, tem que parar, ter aula, tal. Quer perder peso, vai ter que fazer exercício, comprar uns alimentos diferentes, talvez fazer um preparo diferente. Quer ter o mês que vem e conseguir finalmente poupar para pagar alguma dívida, realizar algum sonho, algum projeto? Peraí. Tem que se organizar. Como é que você vai poupar? Qual é a estratégia que você vai usar? Onde é que pode reduzir uma despesa? Será que o teu plano de celular ele não está caro? Quanto é que você está pagando de conta por mês? Quanto é que você consome de internet? O teu plano te oferece quanto de internet? A maioria absoluta das pessoas não sabe quanto consome, quanto estão pagando. Imagina, você paga todo mês uma coisa. Você não sabe a que você tem direito e quanto você consome. Porque de repente teu plano é de 20 GB, você só usa 10. Pode renegociar. Então, você entender melhor, mergulhar nessa vida, você consegue otimizar muita coisa. Cancelar uma tarifa de manutenção de conta, reduzir ou tirar uma anuidade de cartão, cortar alguma despesa que não seja necessária, e aí começa a se encontrar as brechas necessárias para que chegue lá. E é muito disso que eu falo, me antecipando um pouco aí, mas no 6º livro, né? Que é o Verdadeiro Cash. Esse sim, o anterior, né, a coleção anterior, Sonhar, Planejar, Realizar. Tem gente que pergunta, onde é que eu posso comprar, Leandro? Olha, a editora não vende a parte, ela só vende com realmente o acompanhamento, o suporte de um professor. Não é um livro paradidático, um livro de leitura avulso. Então, normalmente as escolas que compram, quando adotam o livro, ou sobretudo, Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. Então, realmente, é um livro que precisa de uma orientação, de alguém estar junto para facilitar o assunto. Já esse não, é um livro aqui mais voltado para o público jovem, o público adulto, de fato, independente da fase da vida. E a promessa é bem essa daqui. O que ninguém te contou sobre planejamento financeiro e o mundo do dinheiro. E aqui eu asseguro, viu? Tem cada coisa que a maioria das pessoas não tem ideia de que isso aqui, bem plantado, pode virar a vida financeira de uma pessoa. Uma coisa que eu gosto de falar, gente, é que fazer uma boa gestão não é mágica. É você sentar, organizar, pensar. Eu mesmo gosto de fazer um balanço uma vez por ano de tudo que eu gastei. Até mesmo para ver se eu vou continuar com certas coisas ou não. Eu só sei que eu faço isso, comigo tá dando muito certo. Eu vou até dar um exemplo. Eu tinha assinado esses streams da vida e eu tô percebendo, gente, eu só vejo no fim de semana. Não faz sentido. Então, assim, hoje em dia eu só tenho um que é para quando eu quero ver alguma coisa e tá bom demais. Mas aproveitando, Leandro, que você falou do livro, conta pra gente como que foi a produção desse livro. Quanto tempo que demorou para ele ser produzido? Quais foram as ideias que ele falou? Opa, isso daqui não pode faltar, porque isso daqui é fundamental pro cara ter pra pessoa ter um certo diferencial. E eu quero aproveitar também que você mostrou a coleção. Qual foi a diferença? Você teve mais dificuldade para produzir o primeiro, para produzir o seu individual? Conta pra gente como que foi as experiências. Olha, a coleção foi mais desafiadora no sentido de ter que adequar os conteúdos do dia a dia para a visão, para a percepção, para a assimilação do adolescente. Isso. Do adolescente, do jovem, já que é voltado para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Então,
tá me colocando frequentemente no lugar desse público para ver como seria a recepção foi mais desafiador. Uma vez que no Verdadeiro Cast, né, no livro O Verdadeiro Cast, é mais simples porque eu sei que o público que eu estou falando é um público jovem, não é? Que já está ali geralmente dos seus 25, 30 anos, né? E para adultos dos seus 35, 40, 50, 60 anos. Ou seja, são pessoas que já se deparam com essas situações financeiras que eu trago no livro. Na coleção Sonhar, Planejar, Realizar, a gente está antecipando situações que muitos adolescentes ali não vivem ainda, não viveram, simplesmente escutam falar de alguma forma quando cruzam ali com os pais em casa, quando estão na mesa, em algum momento do tipo. Então foi mais desafiador nesse sentido. A coleção Sonhar, Planejar, Realizar foram 5 livros, né, e foram desenvolvidos aí em aproximadamente um ano. Esses 5 livros foi um trabalho bem intenso, muitas madrugadas, porque é a hora que é mais fácil se concentrar, fazer um trabalho sequenciado, porque durante o dia eu não parei minha rotina para escrever os livros. Então, durante o dia tem palestras, tem eventos, tem atendimentos a clientes de mentoria ou encontros pontuais de consultoria, tem o trabalho que eu faço frequentemente de rádio, de TV, toda a dinâmica além da familiar, claro. Só que a coleção Sonhar, Planejar, Realizar foi toda escrita durante a pandemia. Então, ali entre 2021 e 2022. Um período inicial, 2021, que a gente ainda estava, acho que foi mais ou menos isso. Não sei se pegou ainda o fim de 2020. Não sei se peguei o fim de 2020. Mas, e o Verdadeiro Cast não, foi um livro que eu escrevi aos poucos. Porque eu comecei em 2019, eu creio, a convite de uma editora, que depois, com a pandemia, ela deu uma brecada no projeto. E o livro já estava bem adiantado, de conteúdo ele já estava bem adiantado. Entendi. E aí eu procurei oferecer para outras editoras, já que essa tinha dado uma pausa, e a primeira grande editora que eu ofereci, uma das maiores do Brasil, a Alta Books, ela aceitou, ela abraçou o projeto. Então deu algumas orientações do que seria benéfico também na linha de trabalho dela, e eu fui concluindo o livro. Então, talvez entre pausas e as arrancadas, a produção, o Verdadeiro Cast aí é um livro que passou cerca de 2 a 3 anos para ser concluído, né? E o interessante Luiz, que ele foi com base nas dores que eu vi das pessoas. Poxa, eu faço muitos atendimentos, então a minha média de atendimentos por ano está aí de 300 atendimentos. Ou seja, tem muito mais de 3.000 e tantas horas, tem tudo isso catalogado aí, de atendimentos às pessoas. Além de perguntas no Instagram, do pós-palestras ou perguntas durante curso e palestras, você sabe exatamente quais são aquelas dores, dúvidas e inseguranças que mais se repetem na vida financeira das pessoas. E foram esses temas que eu quis trazer. E o que está por trás deles, para que a gente possa desenvolver e enfrentar esses desafios da melhor forma. E muitas dessas formas da gente conseguir vencer e virar a página, virar o jogo, a maioria das pessoas não sabem, não tem conhecimento. Por isso que vem com esse subtítulo do que ninguém te contou sobre planejamento financeiro e o mundo do dinheiro. Né? E cash também tem um significadozinho. Né? Cash é exatamente isso que você vê aí. Né? Cash é C de conhecimento, A de atitude, o S de cifrão, dinheiro, né? E hábitos. Porque eu acredito que com conhecimento, atitude e bons hábitos, a gente consegue sim encontrar o dinheiro que a gente busca, né? E olha que isso é muito relativo, né, Luiz? Porque se a gente perguntar o que é riqueza, a gente vai encontrar aí as mais diferentes respostas e a maioria delas não está ligada a dinheiro, é interessante. Exatamente, tem muitos pontos de vista. Ô, Leandro, aproveitando que a gente está falando do livro do Cash, eu vi a parte interna dele, eu achei muito bonita a forma como foi organizada. Você que pediu que o livro tivesse essa pegada? Isso, era uma ideia minha, eu queria ter, assim, os capítulos são curtos, né? Cada capítulo é um tema, então ele não é um livro que é uma sequência de uma história, de um personagem, de algo do tipo, né? Eu preferi trazer a abordagem dos mais diversos temas, cada tema é abordado num capítulo, e quando os temas são mais... tem vários temas ligados àquela temática maior, tem vários assuntos, a gente abria blocos no livro. Então, os capítulos são curtos, o que faz com que a leitura seja mais dinâmica, e eu queria que ao fim de cada capítulo fosse destacada uma frase, que era a frase que fosse mais marcante, ou para puxar ali, para de alguma forma a pessoa, opa, peraí, isso faz sentido. E durante o capítulo também, para que desse uma leitura mais cadenciada, uma leitura que permitisse a pessoa respirar e ver trechos de destaques,
eu sempre estava colocando algum trecho em evidência também durante o capítulo. Alguma frase mais marcante, alguma coisa que merecia uma reflexão mais, ou que a pessoa precisava botar um pin ali, ou um post-it, não importa. Então é uma leitura que termina sendo agradável. E o que é interessante é que as pessoas que me conhecem, que já estão com o livro, né, a gente está avançando aí, em breve, acredito que já está finalizando a primeira edição, essa expectativa, o trabalho da gente, né? As pessoas que me conhecem, seja pessoalmente ou que acompanham em redes sociais, muito aí na mídia e tal, terminam por dizer, poxa, André, é como se eu estivesse falando com você, ouvindo de você falando o livro. Então isso que foi muito bom, muito bacana para mim, porque a primeira vez que eu tive um convite lá atrás de escrever um livro, me falaram do ghostwriter, né, que eu não sabia nem que existia essa possibilidade, que é o escritor fantasma. Verdade. E aquilo me deixava um pouco intrigado, né? Poxa, escrever um livro é uma coisa fantástica. E eu acho que é para poucos ainda, né? Apesar da gente ter tantos livros aí, mas quantas pessoas que a gente conhece escreveram um livro de fato, o livro foi publicado, né? E eu dizia, eu vou escrever um livro, eu vou botar o meu nome, e ele não vai ser escrito por mim? Não, mas é uma pessoa que vem, um profissional, ele vai ter reuniões com você, ele vai ver muito material seu, saber exatamente como você trabalha, para que ele use a sua linguagem. Mas eu não me via à vontade com isso. Imagino. Eu disse, não, eu quero realmente dedicar e saber que cada ponto, cada vírgula, cada pensamento que tem ali, ele saiu realmente daqui, do dia a dia, das experiências, das perguntas, daquilo que eu me deparo com o público, com os clientes, né? Então, toda essa riqueza que tem aí no Verdadeiro Cast a título de conteúdo, sem sombra de dúvidas, vem com esse peso, com esse olhar. E de muitos feedbacks bacanas que eu tive ao longo dessa jornada, né, Luiz? Fazendo agora 2023, 10 anos já trabalhando na área de planejamento financeiro. Já tive muito feedback bom de pessoas que mudaram a vida através de trabalho de consultoria, de mentoria. E incrível, mais incrível que seja, até de palestras, né? Teve gente que já foi numa palestra, que normalmente a palestra a gente quer causar a transformação, mas muitas vezes a gente sabe que na palestra a gente faz aquele atrito ali que sai aquela faísca. Tem gente que deixa aquela faísca apagar logo, tem gente que deixa aquilo ali se tornar um fogo, um incêndio, uma revolução na vida da pessoa. E, sem sombra de dúvidas, é o feedback que eu acredito que terei pouco a pouco com pessoas que leram o Verdadeiro Cast, que abraçaram esse livro e que foram atrás, né? Até porque livro, como se diz, plantar uma árvore, ter um filho e escrever o livro, né? Filho nem todo mundo quer ter. O livro não é algo tão simples. Plantar uma árvore, cada vez mais a gente vive nos grandes centros e está distante, né? Então, árvore eu já plantei na Bolívia e em Angola. Quero plantar uma no Brasil agora, que é algo que não deve ser a meta desse ano, né? Filho eu já tenho um e livro já tem esses 6, né? Mas eu acho que tem mais coisa boa aí. Que coisa boa. Porque eu até queria te dar esse feedback, porque eu achei a organização do seu livro, O Verdadeiro Cast, muito boa. Muito boa mesmo, porque o que eu percebo? Às vezes a pessoa tem um conteúdo muito bom, só que ela não dá uma pausa. Verdade. Aí a pessoa fica cansada e ela não termina o livro. Eu já vi muita editora grande errar por causa disso. O autor é excelente, mas na hora de organizar o material, ela pecou nesse detalhe. E a forma como ele está organizado, a pessoa dá uma respirada. Opa, gostei, deixa eu anotar aqui. Porque eu mesmo, quando eu leio o seu tipo de material, eu tenho um tanto de post-it coloridinho, aí eu vou marcando página por página. Aí fica cheio de post-it. Eu gosto também. Exatamente, é isso daí. Aí eu fico anotando as referências. Opa, esse cara aqui, ele me deu essa referência. Futuramente eu vou usar. Aí eu coloco uma data lá, para mim ver se ela deu certo ou não, para mim voltar a rever o livro ou não. Mas excelente seu livro, tá? E Leandro, eu queria aproveitar que a gente falou do seu Instagram, da forma como você passa informação, que eu achei muito boa. Que assim, qualquer um que bate o olho lá consegue pegar informação boa e rápida. Isso para mim é maravilhoso. Eu queria saber como que é a sua relação com a internet. Você gosta? Eu faço para divulgar, eu faço, mas eu não quero mais. Conta pra gente como que é. Eu acho muito boa essa pergunta, essa reflexão, porque uma coisa que eu tenho pensado muito, e seria bacana fazer um dia, né, uma mesa redonda, uma discussão com outras pessoas, sobre os efeitos, né, colaterais. Exato. E os efeitos positivos da internet em nossa vida. E aí como um todo.
desde as notícias, do fluxo de informação e a infodemia que ela traz, né? Uma epidemia de informações, aí realmente um peso, uma obesidade grande nesse sentido. Os benefícios de aplicativos como o Waze, o Google Maps da vida, o próprio Uber, aplicativos de pedir, de delivery e tal, e as redes sociais. Mas o que é que isso tudo causa também de efeito colateral na nossa vida? Se a gente pudesse passar uma régua, uma linha no meio e dizer, olha, o que fica e o que acabou-se, nunca mais vem, porque só causou polarizações, algoritmos trabalhando a favor de quem está por trás e do que quer, o que é que ficaria, o que é que sairia, né? Então, eu acho que no fim da vida e no fim da linha, é fantástico, sim, tudo que a gente vê com a internet, mas eu acho que um prejuízo quase irreversível que traz a título de sociedade, de pensamento, de tanta coisa, que eu tenho ficado muito intrigado com os benefícios reais que a internet vem trazendo para a gente. Eu sei que já fez pai contra filha, mãe contra filha, já tanta coisa boa, vaquinhas e pessoas se ajudarem, mas era essa linha que seria interessante passar, o que fica, o que sai. Eu acho que para quem se escraviza no dia a dia com o Instagram, por exemplo, mostrando em stories tudo que faz, muita gente já chegou para mim e diz, poxa, a pessoa vê alguém que tem afinidade na internet e a pessoa quer olhar, saber o que é que a pessoa está fazendo, como é o backstage dela, não é, o que é que ela está fazendo por trás, não é, enfim, o que é que rola no dia a dia. E eu já disse, eu não consigo ver a minha vida e olhar para o meu filho, brincar com ele e estar aqui com um celular no meio. Essa é a visão que ele vai ter de mim e não essa. Ele não vai conseguir ver um sorriso, não vai conseguir difícil, olhar no né? olho. Então, assim, eu não quero ver a vida dessa forma, né, o tempo todo, com algo no meio. Por mais que isso possa, de alguma forma, impedir ou reduzir alguns poderes de monetização que eu poderia ter, mas são escolhas. São escolhas, assim, eu uso sim a internet, mas sou tranquilo de saber que hoje eu tenho números de tudo, apesar de ter um pequeno negócio, mas eu gosto de ter números e trouxe a cultura de grandes empresas que trabalhei, então eu tenho números de tudo que eu trabalho, indicadores. Então hoje eu sei que o Instagram, por exemplo, tem um poder grande sim. Cerca de 40% da demanda que surge do que é mentoria e consultoria vem de lá. E praticamente 50% vem de indicações. E isso me deixa muito tranquilo. Porque por mais que o Instagram um dia saia do ar, que ele pare, ele não quebra minhas pernas. Agora imagine a pessoa que depende 100% de redes sociais para tudo o que gira o negócio dela. É a mesma coisa que uma empresa de serviço, né, terceirização de serviço, tenha na carteira apenas clientes do meio público. Então, diversificar a carteira, diversificar o meio de trabalhar é muito importante. Por isso que eu gosto tanto de estar com palestras, de estar com eventos, de estar vendo o público de perto também, de estar presente em rádios, de estar presente em TV, de estar presente em outros meios também de sites que não sejam só rede social. Mas no meu dia a dia, eu confesso que eu poderia ser muito mais presente com essa questão de bastidores e de trazer tudo isso daí. Mas é uma escolha de em alguns momentos estar desconectado também para poder viver o mundo real e a vida como ela é de fato, porque eu acho que é isso que a gente planta e é isso que traz a proximidade da gente para o futuro, né? Para fortalecer o presente e para no futuro a gente ter mais histórias, mais experiências com as pessoas que realmente estão ali no nosso dia a dia, com a família. Então esse equilíbrio é que eu acho que é difícil para muita gente ter, né? É muito comum a gente ainda ir em bares e restaurantes e ver ali, tá todo mundo na mesa no celular. Em um momento, ok, né? Peraí, tem 3 ali que estão no celular e só eu não tô, deixa eu dar uma espiadinha também. Mas quando é maior parte do tempo assim, tem alguma coisa que tá errada que eu acho que vale equilibrar de alguma forma, né? Por mais que seja uma pessoa, Luiz, que diga, mas eu tô trabalhando, eu tô ganhando dinheiro, que até é o meu caso, meu celular não é ele me ajuda a monetizar, a fazer negócios, né? Porque ali eu tô atendendo clientes, virou tô tendo braço, procura. basicamente. Porém, a gente não pode se escravizar com isso, porque se a gente não souber a hora de dar uma pausa, a gente se perde e aí a gente pode perder bons momentos e boas passagens e oportunidades da vida também. Esse equilíbrio é que eu acho que ainda falta para muita gente e que eu procuro manter ao máximo no dia a dia entre erros e acertos. Não, fantástico, Leandro. Gostei muito dessa resposta, muito boa mesmo. Ô, Leandro, antes da gente entrar na nossa etapa final, só dar um avisozinho aqui, importantíssimo. Tranquilo. Gente, os marcadores do Pode Ler e Escrever, você já encontra na Rede Leitura. Hoje você encontra no Pátio Savassi e no BH Shopping. Ô Leandro, Opa, hoje, coisa boa, viu? Espero que chegue aqui na leitura para o meu lado também, aqui em Recife, viu? Chegando para cá, já passo lá para buscar. Ótimo. Vou fazer questão de tentar fazer alguns chegarem aí. Beleza, maravilha. Ótimo. Ô Leandro, como que a gente faz para te achar?
Pois é fácil, né? Hoje em dia, o próprio nome no Google já acha muita coisa e de cara vai aparecer meu site, né? O site é fácil, leandrotrajano.com. Se você botar personalfinanceiro.com também chega. Se você errar e cair no .com.br também chega. Também chega. Então, vai para o leandrotrajano.com, é a base. E no Instagram você encontra o Personal Financeiro. Botar Personal eu Financeiro. também te achei no LinkedIn também. Isso, LinkedIn. Então, eu sempre estou trazendo conteúdo também, informações no LinkedIn. Tem o canal do YouTube, tem meu podcast. Então, no próprio YouTube, ou na sua plataforma de áudio aí favorita, você procurar por Leandro Trajano também encontra. Então, tem mais de 600 episódios já lá no podcast, né? E no YouTube eu não venho trazendo vídeos novos com a mesma frequência, mas boa parte do conteúdo que tem lá é conteúdo que é perene, não é algo factual, não é algo do momento, é algo que sempre vai contribuir com quem busca o crescimento financeiro. Mas em resumo, Personal Financeiro, lá no Instagram, você encontra aí o link para tudo o que for de interesse, inclusive para o link aí de compra do Verdadeiro Cash, né, que você também encontra muito fácil na Livraria Leitura, tá? Na própria Livraria Leitura, chegar aí no Savassi, no BH Shopping, como for em qualquer lugar do Brasil, é um dos nossos parceiros aí na distribuição bem feita. Inclusive foi lá o lançamento oficial. Você lançou na livraria na Leitura do Rio Mar, Shopping Rio Mar, aqui em Recife. Ótimo. Foi lá o lançamento oficial. Então foi bem bacana, tem vídeo desse momento lá. O meu plano era marcar às 7 horas para ir chegando o pessoal, de 7h30 dar uma palavrinha de 3, 5, 7 minutinhos, não mais do que isso. E aí, na sequência, sentar e começar ali a fazer as dedicatórias, tirar foto, autografar o livro, né? Teve gente que já tinha chegado desde 6h30, para não deixar o pessoal esperando, eu sentei ali, comecei a fazer as dedicatórias, foi se formando uma fila, e até hoje eu não tive tempo de dar uma palavrinha, de parar, de tomar uma água. A gente começou antes do previsto e terminou muito depois do esperado, né? A gente terminou ali 10 horas, fechando o shopping, e foi fantástico boa, aí o lançamento, né? Foi muito bacana. E vem sendo muito bom o feedback do livro, né? O Verdadeiro Cash até o momento também está sendo muito gratificante essa experiência, né? De saber que sim, quem pode ler, né, e deve ler, certamente também pode se abrir para escrever, porque quem lê mais tem mais recursos, tem mais artefatos aí para poder avançar e escrever o que for, né? Seja escrever num blog, escrever um próprio livro, dividir, partilhar suas ideias aí em redes sociais. Isso é sempre muito bom também, a gente termina conseguindo influenciar pessoas, contanto que seja com boas ideias, né? Eu acho que isso é transformador. Com certeza. E Leandro, quais são os planos para o futuro? Porque a gente está basicamente no meio do ano. Você tem algum projetinho encaminhado para os próximos 6 meses? Ou então vai jogar para o próximo ano? Conta pra gente aqui. Olha, esse semestre deve ser bem intenso, né? De palestras. Normalmente quem trabalha com eventos, com palestra, o segundo semestre ele tem uma intensidade, um fluxo maior de eventos. Então já estou com agenda aí para eventos em Recife, tem palestra em Curitiba, em Santa Catarina, em São Paulo, em Cuiabá. E aí tem outras em fase de prospecção, de negociação também, em outras cidades, em outros lugares, né? Desde Amapá, Brasília, João Pessoa, mais coisas em Recife. Então, a agenda nesse momento aí, esse semestre de eventos deve ser bem grande. E, claro, projetos também de livro, né? Porque termina aqui uma coisa, puxa a outra. Então, junto com o poeta Edgar Diniz, quem quiser procura também depois ele aí no Instagram, a gente já deixou praticamente pronto, está só aguardando feedback da editora, de um novo livro que fala sobre cordel, a literatura, na verdade, fantástico. Tudo que é a poesia de cordel, né? A arte que traz o cordel, as xilogravuras, isso a gente fazendo um mix com educação financeira. Então, é uma forma muito simples da pessoa memorizar alguns conteúdos, da pessoa avançar de forma que dá essa base também. Esse livro a gente está começando mais voltado para a garotada. Então, é um livro que está lindo, é um livro que foi preparado com muito carinho e a gente está só nessa questão de negociação junto à editora para ver quem deve abraçar o projeto com a gente. E também tem um outro livro aí que está 60% escrito, mas ele está em pausa, né? Ele está no processo, depois de tantos livros, de tantos projetos, Luiz. Esse eu estou deixando em stand-by para ver se um dia ele chega aos 100% ou não. Porque a questão de escrever um livro e todo o processo termina sendo muito trabalhoso, requer muitas idas e vindas, revisões, exatamente, ajustes, e não é algo fácil, não é algo tão simples, né? Então, por isso que eu estou já com esse 7º livro pronto e um 8º aí encaminhado, e todos os trabalhos do dia a dia, né? Semanalmente eu estou aí sempre em rádio, tem os sites também que eu escrevo coluna, e é um fluxo muito gratificante e muito bom de poder contribuir com as pessoas nesse conteúdo,
de planejamento e educação financeira que impacta tanto, como a gente falou no começo, né, a vida de uma pessoa, seja na realização de sonhos, evitar novas dívidas ou que entre nesse mundo das dívidas. Afinal, isso termina por atrapalhar a vida pessoal, o relacionamento familiar. Não é à toa que problemas com o dinheiro é o responsável por maior parte dos fins de casamento, não só no Brasil como no mundo. Então, junto de infidelidade, a gente tem questão financeira. Então, o peso é grande. E muitas vezes isso termina afetando também o trabalho. A pessoa chega no trabalho, sabe que está com a conta a pagar, queria botar o filho num curso diferente, o lazer não está do jeito que queria, essa pessoa termina não ficando tão tranquila e tão focada. Quando está desse jeito, essa pessoa termina não ficando tão produtiva, e não estando tão produtiva, o resultado da empresa também não vai tão bem. E é nessa linha de pensamento, nessa linha de construção, que muitas empresas têm levado o meu trabalho também para dentro dela, seja através de treinamentos ou de palestras, para acender aí essa chama, essa faísca, para o pessoal começar a ver que sim, é completamente possível ter as rédeas da vida financeira nas mãos, se tiver alguns insights, algumas ações práticas orientadas, para que comece a trabalhar a virada de jogo aí. E aí sim, trabalhar com mais tranquilo, com mais tranquilidade, mais foco, mais produtividade. Isso é bom para a pessoa, isso é bom para a empresa, é bom para o negócio, termina sendo bom para todo mundo cuidar da saúde financeira. Fantástico, Leandro. Eu estou muito feliz pela sua presença. Eu deixei a última pergunta para o final, porque essa pergunta eu gosto que todo mundo responde chupetão, porque ela é aquela pergunta para a pessoa, opa, agora sim. Ô, Leandro, fala pra gente 3 livros que você indicaria. Pode ser o seu, tá? 3 livros, 3 autores, 3 obras, porque eu gosto de deixar essa pergunta pro final, porque às vezes a pessoa para pensar, talvez foi um livro da infância, talvez foi um livro da adolescência, pode ficar à vontade para poder falar dessas 3 obras que você acha que todo mundo deveria ler. Beleza, primeiro eu vou falar do O Motorista e o Milionário. Opa. Eu vou fugir daqueles livros clichês, né? Eu poderia falar do Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, só que esses, todo mundo se interessa por finanças. Já vai achar fácil. Mas O Motorista e o Milionário, não. Eu não vejo ninguém, fora eu praticamente, que indica esse livro. Ele é um livro super agradável, uma leitura fácil, é um livro antigo, mas que ao mesmo tempo ele é novo, ele é atemporal, e que ele ajuda a abrir a mentalidade da pessoa de uma forma muito simples, com princípios muito básicos, que a maioria das pessoas terminam por não usar, até que digam, poxa, isso tudo faz muito sentido, e por que eu não faço? Então, o Motorista e o Milionário, até o título já diz alguma coisa, né? O milionário, seu motorista, as conversas que eles tinham nos trajetos, e como o motorista ia aprendendo e ia desenvolvendo com isso, de acordo com os desafios também que os dois iam se impondo, e por aí vai. Leitura fácil, simples, gostosa, um livro curto mesmo, já foi bem difícil de encontrar, hoje em dia está simples na própria Amazon, certamente aí na leitura e tanto mais, tá? É a primeira indicação. Bom, segundo livro, deixa eu pegar uma fila aqui, rápida. Pode ficar à vontade. Aí, gente, O Motorista e o Milionário tem 80 páginas. É livro de bater... Ele é livro... eu nem sabia que tinha essa indicação das páginas aí, porque eu tenho ele com 105 páginas, mas eu sei que ele tem 75, 80, quando você tira aquelas páginas brancas que vem muitas vezes. Então é exatamente isso aí, 80 páginas. É um livro que você lê num dia, numa semana, se quiser ler devagar em um mês. Bom, eu não vou indicar aqui exatamente o livro que foi feito aí da vida do Charlie Brown Jr., né? Na verdade, com foco no Chorão, que foi pela ex-esposa dele, mas é um bom livro, deixa eu deixar esse como bônus, né? Se não eu, quem vai fazer, você feliz, para quem gosta de Charlie Brown. Mas eu vou puxar para um outro livro da área financeira, tá? Que eu não tô com o título dele agora aqui, poxa vida. Mas eu não tô com o título dele aqui. E não vou pegar ali para não me desconectar dos fios. Tranquilo. Mas eu vou partir para outro, Princípio 80-20. Opa, do Richard Koch, eu acho muito bom. Princípio 80-20 é um livro fantástico. Esse Princípio 80-20 faz sentido, a gente encontra ele nas nossas vidas, mas termina por não saber o que fazer com ele. Isso começou lá atrás, princípio de Pareto, escola talvez tenha se visto isso, né? Onde se viu que 80% da população da Itália só tem 20% da riqueza, logo 20% da população da Itália tinha 80% da riqueza, e isso se aplica para muito da nossa vida. Eu vi em determinado momento que 80% das roupas do meu armário eu não usava, e 80% do tempo eu usava 20% das roupas. 20% das roupas. 80% do tempo
né? 80% das ruas das cidades estão sem trânsito. 80% das ruas da cidade não tem trânsito. Apenas 20% das ruas tem trânsito. E esses 20% são responsáveis por 80% do que as pessoas reclamam. E por aí vai. Então, o princípio 80-20, nesse livro, ele ajuda a gente a refletir como fazer mais com menos. Como a gente focar naquilo que é mais importante e responsável pelo que realmente faz diferença e vai marcar na nossa vida. Esse livro impacta nos negócios, impacta sim em algumas decisões financeiras, profissionais e pessoais, e é um raciocínio super bacana que vale a pena. Princípio 80-20 do Richard Koch. E o terceiro não podia ser diferente, né? Porque eu sei que impacta assim, e que o que ele traz aqui, o verdadeiro cash do Leandro Trajano, é o que ninguém te contou sobre o planejamento financeiro e o mundo do dinheiro. Eu não tenho como fazer diferente. Eu sei que existem sim vários outros livros sensacionais. Por exemplo, o Gustavo Cerbasi, não preciso citar um livro dele. Qualquer livro dele vai ser fantástico, vai ser sensacional. Para mim, a maior referência na área. Mas como minha experiência e como eu sou autor desse daqui, eu posso dizer que ele é um compilado de muito do que eu vi, que são as dores, desafios e inseguranças no que tange o universo financeiro da maioria das pessoas. Então, essas 200 e tantas páginas aí do meu livro tem esse poder de transformação e de conhecimento que, sem dúvida, trazem impacto, sim. Ótimo. Foram 3 livros, né? Mas eu fui soltando devagarzinho outras possibilidades que fazem valer também a reflexão aí e as dicas. Eu já botei aqui em favoritos, O Motorista e o Milionário, porque eu gosto de quando o cara sai da caixa. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E esse é bem diferente e vale muito a pena. Motorista e Milionário, sem sombra de dúvidas, é uma indicação que eu deixo aí que é transformadora. Como você bem pesquisou, viu aí, é um livro pequeno, de leitura fácil, uma linguagem, e serve desde o adolescente aí. Então, quem quer começar a dar uma base também quanto a algumas reflexões de escolhas, de hábitos, de comportamento e que implicam, sim, no dia a dia e, claro, na vida financeira, Motorista e Milionário é fantástico, um livro quase que não é indicado, e a gente tem muito isso, né, Luiz? Quantos bons autores que não são influenciadores ou que não têm muita presença em rede social e que o livro não tem destaque ali no posicionamento na livraria e a pessoa tem algo fantástico ali e o que ganha mais espaço muitas vezes é o de alguém que é um influenciador, é um ator, é alguém que tem presença na mídia, que de repente nem foi ele que escreveu, nada contra os ghostwriters, claro, sim, mas a pessoa tem aquela cara, a capa, o nome ali no livro e termina tendo mais espaço. Então, talvez é o que tem acontecido com o Motorista e o Milionário, por isso que não tem um alcance tão... Mas eu acho que ele anda junto, para mim, ali com o Homem Mágico da Babilônia, a título de transformação, simplicidade e base para quem quer realmente mudar. Não, fantástico, fantástico mesmo. Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Você só enriqueceu mais ainda o nosso trabalho, porque o nosso objetivo aqui é divulgar a experiência da pessoa como autor, como produtor de conteúdo, e até mesmo pequenas experiências da vida, porque você viajou o mundo inteiro e, assim, passou muita informação boa pra gente. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, e vou ficar muito feliz em divulgar esse material, sabe? Muito obrigado mesmo. Bom, Luiz, eu que agradeço você, todos que fazem aí podem ler e escrever, acho que é sensacional a ideia, o que trazem, as pessoas que eu vejo que vocês estão aí entrevistando, tudo que tem construído, e eu espero que possam sim impactar cada vez mais gente com essa mensagem que cada um passa aqui e traz, com tudo que você consegue extrair da gente, né? Então, agradeço o espaço, a confiança e a oportunidade, espero que a gente tenha aí boas reproduções e feedback do público que acompanha. Com certeza. E muito obrigado, gente, e até a próxima. Alguma mensagem para o pessoal, Leandro? Bom, dedique tempo para ler, por mais que seja pouco, você acha que seja pouco, mais de 5 páginas, seja por dia, seja por semana, você vai ler aí, passar a ler 1 ou 2, 3 livros por ano, quem sabe 1 por mês, não importa. Então dedique tempo para ler, dedique tempo para cuidar da sua vida financeira, porque se você não dedica tempo, isso não vai trazer transformação, mudança nenhuma. E claro, aí para não tomar mais tempo seu aqui, que você já possa começar com os próximos passos, você que está nos escutando, chega junto lá no Instagram, que você vai ver boas reflexões e bons insights de o que fazer nesse tempo que eu preciso dedicar à minha vida financeira. Inclusive no livro O Verdadeiro Cash tem um capítulo só dedicado a isso, né? Dedique 1% do tempo do seu mês e você vai ver a transformação que é capaz de acontecer na sua vida. 1% é muito menos
do que as pessoas ficam no Instagram, na rede social ou qualquer coisa da vida. E a revolução financeira pode ser grande a partir dessa pequena mudança, ter toda uma transformação, sim. É isso. Um grande abraço mais uma vez. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. E até a próxima. Seja por aqui, seja nas redes. Até logo mais.